Olá, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Domingão. Já quero agradecer a presença de todo mundo que vai participar dessa live, onde eu vou contar com a participação do Diogo como meu convidado. Ele que manja tudo sobre ensino superior no exterior, graduação no exterior. E essa live é para você que pretende fazer um ensino superior no exterior, que quer saber mais sobre esse assunto, quer tirar suas dúvidas. Se você tem qualquer dúvida, por favor, manda aqui embaixo. Tem um ícone de um balãozinho de fala com ponto de interrogação. E aí, você clicando ali, você pode mandar a sua pergunta e ao longo da live a gente vai respondendo as perguntas de vocês, tá? Não perde, porque vai ter muita informação legal. Deixa eu ir convidando o nosso convidado. Boa noite. Mandy falou que já está no fim da graduação, mas não tem problema. Você pode fazer outros, pode fazer uma pós. Oi, Diogo. Olá, querida, tudo bem? Boa Tudo noite, bem, e pessoal. você? Boa Tudo ótimo. noite. Ai, que Muito legal. feliz de estar aqui com você. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter topado participar, por tirar um tempo aí do teu domingo para tirar as nossas dúvidas, falar um pouquinho sobre esse assunto que tanto me interessa e acredito que interesse as pessoas aqui também. Com certeza. Diogo, vamos começar contigo se apresentando rapidamente, falando um pouquinho de quem é você, há quanto Claro. tempo tu trabalha com isso? Perfeito, Mi. Então, bom, como aí ela falou, eu trabalho com intercâmbio, na verdade, há mais de 15 anos. Educação propriamente dita há uns 18 anos, educação internacional. Eu fiz a minha graduação aqui no Brasil, fiz o meu mestrado aqui no Brasil, me graduei assim como a Mi em publicidade e propaganda, Que legal. também, sim. E gostei bastante da área, mas eu sempre gostei mais da parte de gestão. Então, eu fiz um mestrado em Management People and Leadership pela Volvo, em gerenciamento de pessoas e liderança pela Volvo. E logo depois eu acabei indo fazer 3 pós-graduações na UC Berkeley, na Olha, Califórnia. Eu fiz uma em que legal. Marketing, uma em Business, International Business e outra em Business Communication. Terminando as Massa. pós, eu acabei passando em vários processos de trainee. Passei no trainee da Giorgio Armani, do Porto de Oakland Chique. e de uma EdTech do Vale do Silício, que eu acabei ficando por 3 anos trabalhando lá. Conheci muito o Olha mercado só. de educação internacional pelo viés dos Estados Unidos, então eu sempre digo que a minha base de trabalho, ética de trabalho, foi muito norte-americana. Uhum. E eu acabei voltando ao Brasil, abrindo a minha empresa e depois de algum tempo me associei à Belta. E o meu foco é completamente fazendo consultoria para graduação, pós-mestrado e doutorado, Que representando legal. mais de 1.200 universidades de 38 países. Então hoje vai ser basicamente uma consultoria de graça para essa galera que está participando, Justamente, né? Olha só que justamente. massa. Caraca, tô muito feliz por você ter topado. Acho que vai ser uma conversa muito, muito legal. Já tô ansiosa aqui. E eu queria te perguntar, agora, né, que você falou que foi para os Estados Unidos, que entendeu bastante sobre o ensino de lá, ensino americano e tal. Mas quais são os países assim que tu vês que são os mais famosos, mais procurados por nós brasileiros quando o assunto é ensino superior no exterior? Segundo, inclusive, a última pesquisa da Belta, as Acho que ele deu uma opções de travadinha. graduação. Tá me escutando? Você voltou? Voltou. Maravilha. Segundo as opções da pesquisa da Belta, as opções de graduação, pós-graduação, que seriam os extensions, né, ou até mestrados e doutorados, que são os stricto sensus, estão entre a sétima, nona e 10ª posição dos tipos de intercâmbio buscados pelos brasileiros. Mas em relação aos países, principais seriam Estados Unidos, Canadá, são os 2 principais mais buscados. E aí varia bastante, assim, de destino, né? Se a gente pensar em graduação ou se a gente pensar em pós, isso varia muito.
Só para vocês terem Entendi. uma noção, pessoal, Uhum. segundo a pesquisa da Belta de 2019 para 2020, porque essa ainda não ficou pronta desse ano, de Uhum. 2020 para 2021, 386 mil brasileiros foram estudar no exterior. Caraca, muita Desses, gente. 54 mil foram fazer o que a gente chama Degree Seeking Program, ou seja, é uma graduação, é um mestrado, é um doutorado. Legal. 54 mil brasileiros. Esse número cresce de ano para ano 37,8%. Nossa, muita gente. É muita gente, devido a diversos fatores. Por exemplo, empresas como a minha que facilitam esse processo e também em relação a outras empresas que são Belta, que começam a trabalhar com alunos e preparando esses alunos para fazer Uhum. faculdade fora. Em relação Uhum. também muito à qualidade de ensino que a gente tem aqui no Brasil, que cada Uhum. vez é mais dificultada, e Uhum. a questão do desemprego. Então, você investe para fazer uma faculdade, uma pós ou mestrado aqui no Brasil, e você não tem a correlação de ter uma progressão no mercado de trabalho. Enquanto fora, Sim. essa progressão ela é praticamente um caminho livre para o aluno. É, e sem contar em toda a experiência que estudar fora já te traz, né? De você melhorar o idioma, de descobrir outros tipos de metodologia e, enfim, mil outras coisas que vêm aí junto Correto. com o simples fato de você estar estudando, né, em outro lugar. Que bacana. E se tu puder, assim, rapidamente... Gente, se vocês querem fazer ensino superior no exterior, comenta aqui qual país vocês gostariam de estudar. Se, de repente, é os Estados Unidos e o Canadá ou algum outro, comenta aqui que agora eu fiquei curiosa. Mas nos Estados Unidos e no Canadá, mais ou menos, como é que funciona esse processo seletivo? Eu sei que dependendo da universidade, pode ter uma coisinha ou outra diferente e tal, mas a grosso modo, assim, se tu puder nos falar sobre isso. Bom, tudo depende dos pré-requisitos e do que a gente está focando. Estados Uhum, Unidos, vamos voltar. Graduação e pós ou mestrado ou doutorado. Se eu estiver falando de graduação, o que a uhum, gente tem como base? Na grande maioria dos países, eu não considero, como a gente considera aqui, não tem vestibular. Então, o que vai ser determinante para que o aluno seja aprovado naquela instituição? Na sua grande parte, o nono, primeiro, segundo e o terceiro ano do ensino médio desse aluno. Então, é tudo o que ele faz. uhum, Desde as suas notas, que a gente transforma para GPA, né? Grade Point Average, a sua média de 0 a 4.0, baseado uhum, nas notas, na quantidade de carga horária de cada matéria e essas matérias. Então, uhum, eu vou utilizar tudo, tá? certo. Ah, se eu estou pensando já de um aluno que está saindo da sua graduação e indo para um mestrado, uma pós-graduação, um programa de lato sensu ou stricto sensu, vai Uhum, ser determinante as notas desse aluno e muitas vezes a determinação de se ele tem experiência na área. Algumas instituições, inclusive, desconsideram o estágio. Não que não seja importante vocês fazerem estágio, é muito importante. Mas na hora da admissão, eles consideram a sua experiência profissional após a sua graduação, tá? uhum, Então, isso que vai mudar. Em termos gerais, vamos falar um pouquinho desses dois principais países, né? tá. Estados Uhum, Unidos. Um mestrado, ele tem uma média de 36 a 45 créditos. Na sua grande maioria, são 2 anos e meio para você fazer um mestrado nos Estados Unidos. Você pode uhum, trabalhar somente on-campus e depois que você se forma, depende da área que você vai se formar. Se for em áreas gerais, você tem 1 ano de PGWP, PGWP não, de OPT, de Optional uhum, Practical Training, que seria o visto de trabalho, ou uhum. você teria até 3 anos se for um STEM, ou ciência, tecnologia, engenharia e matemática, você tem até 3 anos. Estados Unidos, Legal. perfeito? Uhum, Se a gente perfeito. está falando de Canadá, já é um outro determinante. Por quê? Canadá, especificamente,
eu tenho um programa de mestrado muito mais acadêmico. Ou seja, o aluno que for aplicar para esse mestrado no Canadá, não somente ele tem que ter uma experiência profissional, em alguns casos, mas também ele tem que ter uma correlação com aquela aplicação. Ou seja, a Mi, ela se formou em publicidade e propaganda. Se ela for aplicar para um mestrado em, vamos lá, ciências biológicas, porque ela descobriu que é isso que ela quer fazer da vida. Pode ser que eles falem assim, olha, você não tem créditos correlatos para você poder fazer isso. Não tem um porquê. Então, ou você vai ter que entrar numa universidade de novo, fazer alguns outros créditos para você aplicar. Eu dei um exemplo bem Isso porque absurdo. isso porque o mestrado a gente só faz depois que finaliza uma graduação. Então é legal que tenha alguma relação entre essas duas coisas, né? Isso, mas principalmente no Canadá. Isso para eles é muito importante. Eu estou colocando aqui em instituições muito acadêmicas, porque, pessoal, calma, tem várias instituições, tanto públicas quanto privadas, que não é necessário portfólio, você mostrar portfólio, você ter experiência profissional. Em alguns casos, a instituição ela entende que você está fazendo uma transição de carreira e aquilo é tudo bem. Eu só estou falando em alguns casos que são extremamente técnicos. Entendi. Tem uma pergunta da Bárbara que apareceu por aqui, porque, né, a gente estava falando agora dos Estados Unidos e Canadá. Estados Unidos, então, durante a sua graduação, ou pós, ou mestrado, enfim, você só pode trabalhar dentro do campus da universidade, né? Trabalhos que são relacionados ali à vida acadêmica. E no Canadá, não, você pode trabalhar 20 horas semanais, aquele lance das regrinhas, né? No Canadá pode, né? Perfeito, maravilha. Então, no Canadá, você pode trabalhar 20 horas on and off campus, em qualquer lugar, né? Inclusive, geralmente quem faz mestrado, às vezes, né, leva a sua família. Então, eu sou casado, minha esposa vai junto, ou meu esposo vai junto, e eu tenho filhos. A esposa ou o esposo podem trabalhar full time, e os filhos, a partir de 5 anos, podem estudar gratuitamente dos 5 aos 18 anos na escola pública sem pagar nada no Canadá. Eu terminei o programa, eu tenho direito ao PGWP de até 3 anos. Então, isso num mestrado. Numa pós-graduação, né, num postgraduate diploma, aí é caso a caso, eles têm que avaliar, mas geralmente um PGWP pode ser de 2 a 3 anos. E por isso que é a diferença do Canadá para os Estados Unidos, se a gente for pensar em Américas, essa concorrência entre os países dos benefícios que eles oferecem. Eu acho o Canadá uma mãezona, assim, eu sou muito fã do Canadá. Eu também, muito. Sensacional. E tu mencionou que nos Estados Unidos o mestrado é 2 anos e meio, e no Canadá é mais ou menos isso também? Depende, Mi. Ótima pergunta. Eu já tive muitos alunos em que o mestrado, em termos gerais, era de 2 anos, mas eles conseguiram adiantar, fizeram em 1 ano e meio, para logo poder entrar no mercado de trabalho, porque a força motriz do Canadá precisa dessa mão de obra muito especializada. Então, em alguns casos, a gente já conseguiu que o mestrado fosse antecipado, pouco mais consegue curto, adiantar, né? E entra já no mercado de trabalho. É muito legal quando tem essas oportunidades desse visto pós estudos, porque te dá uma possibilidade de, tipo, durante todo o período de aula e tal, você vai criando uma certa experiência no mercado de trabalho, você consegue um estágio, ou às vezes, né, mesmo ganhando alguma experiência, que acho que toda experiência é válida e vai, né, te acrescentando de alguma forma, fazendo contatos, e aí tu tem esse período pós curso para poder, de repente, de fato, encontrar aquele trabalho, aquele cargo que tu tanto queria e tal, e realmente, de repente, sei lá, imigrar mais tarde e tal, principalmente porque o Canadá é super aberto para isso e tudo mais, né? Olha, no meu caso, que eu acabei fazendo as 3 pós-graduações na UC Berkeley, né? Todas as minhas entrevistas, eu não tive que ir atrás de nenhuma entrevista. Todas elas foram agendadas pela própria universidade. Eu já li sobre isso, que as universidades elas tentam ajudar realmente os alunos, não é? De diversas formas. Isso serve tanto para undergrad, né, a graduação,
como grad program numa pós-graduação. É importante o pessoal lembrar, assim, é meritocrático. Então, é tudo que você faz na universidade, o que você se engaja, como você se desempenha nas matérias e o próprio relacionamento que você faz. Então, isso que é muito importante. De novo, no meu caso específico, eu trabalho hoje com 38, 39 países. É muita diversidade de carreiras, de opções, de progressões, mas a gente está focando aqui nos principais de acordo com a pesquisa da Belta. Então, no caso dos Estados Unidos, você pode fazer o que a gente chama do CPT, Career Practical Training, tanto no undergrad como no grad, uma vez que esses são programas que a universidade tem um link muito importante. Ou seja, um caso de um aluno meu que está numa universidade da Flórida. Ele conseguiu um estágio pela Boeing e foi acabar fazendo consultoria para a Embraer aqui no Brasil. E tudo dentro da universidade. Né? Legal. Então, como é que ele conseguiu isso? Pelo CPT, Career Practical Training. Nesses casos, ele pode trabalhar e receber, mesmo que, teoricamente, ele não está trabalhando dentro do campus, mas é linkado. Já no Canadá, por conta do on and off campus, assim, ele tem ampla As possibilidades possibilidade. são muitas, né? Ele tem ampla possibilidade. Lembrando, eu estou falando no período letivo. No período de férias, nas minhas, sei lá, no período de férias da faculdade, eu posso trabalhar full time. E a grande maioria das instituições, elas têm o que a gente chama dos career centers. E isso vai, pessoal, desde eu saber fazer o currículo nos moldes daquele país ou daquela região. Exemplo, o meu currículo, se eu fosse entregar hoje, tudo bem, eu sou empresário, mas se eu fosse entregar hoje meu currículo aqui no Brasil, ninguém ia entender. Até por conta dos moldes do currículo que eu tinha nos Estados Unidos. É completamente diferente. Completamente diferente, Mas a instituição, ela entende. Você é aluno internacional, você precisa se aculturalizar. Então, cover letter, é uma carta de apresentação, é como você vai estruturar o teu currículo, como que você vai fazer as conexões. Algumas instituições são altamente tecnológicas, então você entrou na instituição, você já, numa orientação, olha, baixa esse aplicativo aqui, tudo que você for fazendo vai colocando nesse aplicativo, porque esse aplicativo já é um RH. Como a gente sabe que tem essas grandes empresas de RH aqui no Brasil, que conectam você com possibilidade de entrevista, isso já tem acontecendo. Então, depende, é um mundo muito grande. Pode falar. Certo. Não, tudo bem. Teve uma pergunta aqui da Bárbara que eu achei legal, e eu acho que é a dúvida de muita gente que está aqui assistindo. Deixa eu até encontrar a pergunta aqui, mas era basicamente em quais países... Aqui, ó. Bárbara Bezerra. Ela perguntou, quais países você pode trabalhar enquanto estuda um ensino superior? Porque a gente estava falando ali, né? Canadá, Estados Unidos no campus, Canadá dentro do campus, mas também você pode procurar outro tipo de emprego. Eu acho que a Irlanda também, né? Outro país que você consegue trabalhar. Tranquilamente. Olha, Alemanha. Na verdade, a Alemanha você pode... tem as suas regrinhas de quantas horas, quantas semanas. Isso. De novo, pessoal, eu trabalho com quase 40 países. Sendo super transparente com vocês, eu não lembro de nenhum país que você não possa trabalhar legalmente enquanto você está estudando. Estudando o ensino superior, né? Porque a galera às vezes costuma se confundir com... Language, não. Isso, curso de idioma, gente, tipo, para estudar inglês, são só aqueles que eu sempre comento com vocês, alguns poucos. Mas quando a gente está falando de ensino superior, você passou numa universidade, num college, enfim, na maioria deles você consegue trabalhar para se manter, né? Porque você leva em consideração que é uma experiência longa, que é um período longo, e que de alguma forma você está ali investindo, né, o seu dinheiro, o seu tempo e tal, para obter um conhecimento, enfim, e acaba que muitas vezes você tem um estágio, ou você pode começar com outros empregos até conseguir trabalhar na sua área e tal, né? É como,
Eu acho que é meio que a vida real, assim, como o que a gente faz aqui no Claro, Brasil, quando, né, sim. quando tá estudando. Mi, na verdade, até a própria instituição entende que o aluno tem que ter essa experiência para ele poder progredir junto. Não é É. somente a experiência acadêmica, quando a gente está falando de ensino superior, que vai Uhum. engrandecer aquela pessoa. É a Uhum. profissão. Então, ela tem Uhum. que ter uma oportunidade de colocar aquilo em prática. Uhum. Então, isso é muito, é muito vívido, independente de qual país. Então, Bárbara, até os outros que estão assistindo aqui com a gente, na sua Sim. grande maioria, sim. E aí, para progressão, existem algumas variantes. Alguns países permitem que você continue no país, já outros não. Vai depender se Uhum. você tem uma oferta do que a gente chama de um sponsorship, ou seja, uma empresa oferece para você ficar no país. Se Uhum. não, você teoricamente tem que voltar para o Brasil. Sim, certo. Tem uma pergunta aqui da Jane Souza. Ela perguntou algo que até bate assim com uma pergunta que eu também tinha, que é a respeito da pós-graduação. Porque eu já ouvi falar que a pós-graduação do exterior é diferente da pós-graduação que a gente conhece aqui no Brasil. Então, eu queria te perguntar um pouco sobre essa diferença. E ela também perguntou se para fazer um mestrado ou uma pós a gente precisa validar o diploma de graduação aqui no Brasil para levar para o destino. Então, essas duas perguntinhas que eu acho que tem a ver com pós e tal, que você pode nos ajudar. Perfeito. Então, quando a gente está falando de ensino superior, ah, pela primeira pergunta. Então, ah, se você. Eu vou começar pela segunda, porque ela vai ser um Tá, pouquinho mais. Então, beleza. validação, tá? Aqui no Brasil, quando a gente se forma, dependendo da carreira, você tem conselho. Arquitetura, medicina, engenharia. Então, tem os Uhum, conselhos de classe. Isso não uhum, muda muito fora do Brasil, tá? Psicologia, você tem os seus conselhos de classe. Eu preciso estar formado oficialmente naquela carreira e o conselho daquela área precisa me aceitar. Né? Eu certo. faço uma prova, direito que tem a OAB, eu preciso Uhum, do conselho. A uhum, convalidação de fora para cá, ela é sempre mais fácil, porque em termos gerais eu preciso de 70% do meu currículo de fora convalidado numa instituição pública aqui no Brasil, para que eu possa receber, né, os créditos. certo. Do contrário, daqui para fora não é a mesma coisa, porque Uhum, depende da uhum. carreira, de como se dá aquela carreira. Exemplos. Não sei se tem alguém aqui, pessoal, fala pra gente, alguém da área de veterinária. É a pior carreira Cara, muita de se gente me convalidar. pergunta isso. Muita gente me pergunta isso. Sabe por quê? Isso é uma questão geral. A, a minha consultoria, ela não é somente focada em intercâmbio, mas a minha consultoria ela é voltada para toda a questão de carreira, carreiras Hum, internacionais. Por isso que a gente uhum, é especializado nisso. Ah, uhum, Se você, por exemplo, quem é veterinário sabe, veterinário não é só cuidar dos bichinhos, é questão de legalização das práticas sanitárias da função e do país. uhum, Por uhum. exemplo, se eu tenho uma prática sanitária aqui no Brasil, ela pode não ser a mesma fora. Por isso a questão da convalidação ser muito complicada a mim. Entendi. Medicina, enfim. Então, essas questões de convalidação é caso a caso e a gente tem que entender. Agora, a outra Até pergunta a que você Júlia fez, perguntou aqui, ó, a fale. área de ciências biológicas é como veterinária também? Não, Julia, a área de ciências biológicas, ela é um pouquinho mais flexível, né? Porque ela, grande parte é acadêmica e de pesquisa, enfim, mas ela Uhum. é mais convalidável. De novo, vai depender se vai precisar de conselho. E a outra Tá. pergunta que você fez, me lembra? Que é sobre a diferença de pós-graduação que a gente conhece no Isso, Brasil, a nossa pós e a pós lá de fora, né? isso. Vamos lá. Ah, Pós-graduação, lato sensu. Pós-graduação, stricto sensu. Aqui no Uhum. Brasil, a gente tem a mesma condição de classificação.
Mas a gente vê assim, Diogo, eu fiz um MBA. Como é que eu não posso convalidar o meu MBA? Quantas horas você fez o seu MBA? Ele era um Master of Business Administration. Eu gosto de falar de MBA porque é o caso mais comum, tá, Mi? MBA nos Estados Unidos são 45 créditos. Eu quase não conheço nenhum MBA aqui no Brasil que tem essa quantidade de horas crédito. Teve Por uma hora que isso, esse negócio de MBA explodiu e aí toda qualquer um faz um instituição, sei MBA. lá, É, aí eu ficava, o que será que é isso? não. Então, esse MBA que a grande maioria das instituições aqui no Brasil oferece, e tá tudo bem, porque é uma questão de mercado. É só Sim. tô falando a questão de classificação geral, ela não é um MBA, ela seria um lato sensu. Ele é um programa que tem menos de 45 créditos. E é uma especialização. E na questão de pós-graduação, eu tenho Extension Programs, que são programas curtos de 4 meses, 6 meses, que são programas de certificação. Aqui no Brasil, de acordo com a quantidade de horas, convalidaria um Extension ou um Certificate como uma pós-graduação. E, de novo, eu trabalho mais quase 40 países. Cada país e cada instituição tem uma convalidação, às vezes, diferente. Eu estou falando uma coisa bem genérica, porque a gente tem 1 hora, já passou aqui meia hora falando isso. Eu sei que a Mi tem várias perguntas para mim Tenho ainda. muitas coisas aqui para trazer. Não, beleza. Legal, bom saber. Eu queria te perguntar, que eu até tenho aqui minha colinha, que é um pouco sobre o perfil dos alunos, porque, tipo assim, intercâmbio de curso de idiomas, ou um programa de férias, sei lá, já é uma coisa que a gente não decide do nada. Agora, quando é um negócio mais longo, que requer um Muda a processo sua vida. seletivo, Sim. sabe? Eu queria entender um pouco mais sobre como é que é esse preparo, assim, o que que um aluno precisa fazer antes, como que ele pode se preparar, o que de repente a maioria das universidades, os processos seletivos pedem, para quem está assistindo aqui poder pegar essas tuas palavrinhas mágicas e começar, vou trabalhar em cima disso agora então. Ele falou que é isso, 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 vou buscar isso agora para de repente, sei lá, daqui a um tempo conseguir fazer um ensino superior no exterior, uma graduação e tal. Claro, Mi, eu vejo em várias palestras que eu dou, não somente aqui no Brasil, mas fora também. Eu dou muita palestra fora do Brasil. Hoje, do meu escritório aqui da minha casa, do meu computador, mas graças a Deus a gente vai começar a poder viajar já de novo. Já tem bastante gente podendo viajar. Eu falo que existe, se eu posso dar uma dica, planejamento. E esse planejamento, ele se dá academicamente. Então, como é que vai o seu desenvolvimento acadêmico? Muitas instituições, e eu falo principalmente porque eu lido com instituições altamente competitivas, elas querem ver uma curva de desenvolvimento do aluno. Uma vez que eu tenha uma curva de desenvolvimento positiva, eu tenho tudo para poder entrar, obviamente. Eu fiz uma vez um treinamento na Universidade de Harvard, como college counselor, né, que eu faço aconselhamento universitário. Então, lá no ano, acho que foi 2018 ou 2019, não me recordo. Naquele ano, Harvard teve mais de 10 mil aplicações, sendo que uma média somente entra na universidade inteira 3 mil pessoas. 10 mil aplicações de alunos, 100%. Alunos que sempre tiveram notas 10. Tá? Por que esses alunos não foram considerados? Porque eles sempre tiveram notas 10. E quando eles entrarem numa universidade como essa, muito dificilmente eles vão conseguir manter essas notas. Então, a universidade quer ver o seu desenvolvimento acadêmico, ponto 1, planejamento acadêmico. Então, suas notas. E aí eu estou falando tanto de acadêmico, de aluno que está no ensino médio, que quer fazer uma graduação fora, que é muito nosso métier, ou quem quer fazer um mestrado, uma pós fora.
vai valer as suas notas. No Brasil, a gente não entende muito a questão de nota. Principalmente quem está numa universidade competitiva, e eu estou falando aí, aqui no Brasil, as federais, as públicas, porque você pega seu IRA, você fala assim, passei. Graças a Deus. Passei de ano. Não É é? bem assim. Fala sério, Mi, passei de Claro. ano. Passei. So sorry. Você dificilmente, se tiver só no limiar do passei de ano, vai ser admitido numa instituição altamente competitiva. Eu estou falando em termos gerais. Sim. Segundo o planejamento, é a questão da língua estrangeira. Algumas instituições, se a gente pegar aí, sei lá, Portugal, você não precisa de língua estrangeira, certo? Você precisa de português, ponto. Mas alguns mestrados pedem que você tenha São em inglês. uma, Alguns até são em uma inglês. Eu tenho uma segunda amiga língua. que fez design gráfico no mestrado em Portugal e basicamente ela falava que tipo tinha professores que davam aula em português, outros que davam aula em inglês e era assim. Ela fez na Universidade do Porto ainda. Sim. E provavelmente na admissão dela, eu mando bastante alunos lá. Agora a gente teve alguns indo para o Porto e para Coimbra. Até um menino aqui que estava falando que ele está fazendo lá em Coimbra. A gente manda bastante para lá. Até porque, no meu caso, eu tenho uma base lá, um escritório Que legal. de suporte. Mas você não precisa da segunda língua. Mas em alguns, você vai precisar. Seja em inglês, seja francês, seja alemão, seja italiano. Até falando nesse aspecto, talvez eu esteja até adiantando uma pergunta tua, mas existem sim programas em que você vai fazer uma graduação ou um mestrado num país, só que a língua dele é outra. Exemplo, eu vou fazer medicina na Itália, em inglês. Eu vou fazer medicina na Espanha, em inglês e espanhol. Eu vou fazer medicina na Rússia, em inglês. Eu vou fazer medicina na República Tcheca, em inglês. Eu vou fazer um mestrado na Alemanha, em inglês. Existem várias opções, pessoal. E não necessariamente você precisa da língua mãe para você ser admitido. Você precisa, às vezes, somente do inglês. Segunda, questão do planejamento. Terceira, e isso a gente trabalha muito com as nossas famílias que nós atendemos, é a questão do planejamento financeiro. E muitas vezes, você precisa do lastro financeiro para você bancar o programa, independente de quanto ele custa. Se ele custa, sei lá, Portugal, de 2.000 euros por ano a 60 mil dólares. 25 mil libras na Inglaterra, sei 25 mil lá. libras, enfim. Eu vou pagar o programa. Eu preciso me programar pelos primeiros meses, 3 a 6 meses, eu não sei se eu vou ter trabalho. Então, custo de vida. Em alguns casos, além disso, eu preciso da questão do visto. Aquele visto, para me permitir que eu trabalhe, ele precisa mostrar um lastro. Eu preciso deixar um dinheiro junto com o governo lá para ele ir administrando. Então, assim, o planejamento, desses 3 principais, para não tomar muito nosso tempo, eu colocaria acadêmico, da língua e o planejamento financeiro. E deixa eu te perguntar, para a galera que tipo já se formou, por exemplo, no meu caso, e agora quero fazer uma pós, um mestrado, sei lá. Vale também a minha experiência profissional ou, de repente, outros projetos, coisas extracurriculares que eu tenha feito durante esse período, assim, que eu tô, tipo, fora da vida acadêmica, em que momento eu posso demonstrar isso para a universidade, sabe? Tipo, eu sei que tem algumas cartas que a gente apresenta, tem recomendações que podem vir de professores, de colegas de trabalho e tal. Então, Sim. tu acha que também isso é válido, assim? Pra galera, assim, que Sim. não tinha aquelas notas perfeitas, mas que acha que, de repente, tipo, ao longo desse período entre graduação e agora é o momento que tá vivendo, quer tentar, sabe? Pergunta perfeita, assim. Falar um pouquinho da minha história nesse caso que me ajudou. Eu consegui uma condição maravilhosa no meu programa. E uma das condições que, primeiro,
me ajudou a ser admitido, e segundo, que me ajudou em condição de alguns benefícios que eu tive lá dentro, foi eu fazer trabalho voluntário. E eu faço trabalho voluntário até hoje, desde os meus 15 anos. Olha, que legal. Mas daí o pessoal pergunta assim, Diogo, então, que trabalho voluntário eu faço? Trabalho voluntário, até, né, se a gente for comentar sobre a questão da etimologia da palavra, né, trabalho voluntário, você faz por amor, você faz porque você tem um impacto positivo na comunidade, na tua realidade. Senão eles se chamariam emprego. Você não faz trabalho voluntário pensando em dinheiro. Que você faz algo por dinheiro simplesmente sem ter vontade, é um emprego. Você trabalha voluntário porque você tem uma paixão. Aquilo traz um impacto, tem um propósito. Sim. Então, quando a gente fala de trabalho, de questões extracurriculares, é tudo que faz impacto positivo à sua realidade e à dos outros que lhe rodeiam. Isso ajuda, sim, numa aplicação. Por quê? Se você está no ensino médio e você só estudou, não fez mais nada da vida, ótimo, isso pode ajudar você a entrar na universidade, se você tem boas notas, ok. Mas o que mais você fez? Aqui no Brasil, a gente não tem o costume de trabalhar no ensino médio. Em outros países, você já trabalha, porque você quer ter uma experiência. Aqui, a gente não tem isso. O que mais eu posso agregar? Uma instituição, ela tem algumas bases de consideração para aceitar você. Eu falei desses três, que são os mais básicos. Você entra num site de uma universidade, vai pedir suas notas, um teste de proficiência da língua X que você precisar e o que mais você fez? Né? Qual foi o impacto positivo que você fez? Tem alguma coisa, seja na sua igreja, seja, por exemplo, a Mi, o canal que ela tem é um impacto positivo à sociedade. Seu canal é um impacto positivo. E olha quantos mil seguidores você tem, quantos milhares de seguidores você tem, que se impactam positivamente. Isso, sim, ajuda num projeto de aplicação. Sim. Pensa no impacto positivo que isso pode ter às pessoas ao teu redor. Legal. Ai, muito show. Gostei de saber. Deixa eu te perguntar agora, fugindo um pouquinho, mas aqui acho que tem muita gente que vai querer saber, que é sobre os países que aceitam o resultado do Enem como forma de ingresso nas graduações no exterior. Perfeito. Eu sei que Portugal era um deles, mas eu acho que tem outros, tem? Tem outros, sim. Essa pergunta é super tricky, na realidade, mas na grande maioria, Portugal aceita, sim, o Enem, e Portugal também vai pedir as suas notas. Estou falando de ensino médio. Quando é no mestrado, alguns pedem que você tenha feito o Enem, para eles considerarem, outros não. Tanto públicas quanto privadas, isso, né, vai depender. Alguns outros países, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, aceitam o Enem em algumas instituições, porque aquela instituição entendeu que o Enem vai ser uma forma de admissão no processo dela. Assim como eles aceitam o vestibular chinês, assim como eles aceitam o teste de admissão indiano, enfim, é uma forma de admissão. Mas sempre considerando não só o Enem, sim, junto ao teu histórico escolar. Legal. Massa. E quais são os cursos que tu, né, trabalhando tanto tempo com isso e tal, que tu percebe que são os mais procurados para quem quer fazer graduação, pós, mestrado? Porque tava vendo aqui um monte de gente perguntando, e eu que trabalho na área de RH, eu que faço farmácia, eu que quero fazer um marketing, né? Sempre tem bastante gente aqui de toda a área. O que tu acha, assim? Vamos dividir essa pergunta em duas. Quais que são as que tu mais vê? Quais que são as que tu mais vê, assim, que mais buscadas, que tu vê que a galera vai para fora para estudar nessas áreas, e também aquelas que tu acha que são mais fáceis, no sentido ali que a gente estava falando, tipo, medicina veterinária é uma das mais difíceis, mas quais que seriam as mais fáceis para a galera que está nos assistindo aqui poder ter uma ideia? Perfeito.
Eu sempre gosto de reforçar, as pesquisas da Belta são maravilhosas. Nesse caso específico, a Belta ainda não fez uma pesquisa específica sobre carreiras. Até Uhum. já dei uma dica para o pessoal da Belta, façam, porque eu acho que é muito válido. É, Mas super válido. da minha experiência do dia a dia, eu vejo que a grande maioria se concentraria nas engenharias ou áreas de STEM, né? Science, Uhum. Technology, Engineering, Maths, mas principalmente engenharias. As partes de administração em segundo lugar. As biológicas eu colocaria em terceiro, mas sendo super transparente com você, os cursos das áreas de artes vêm crescendo demasiadamente, né? Design, VX, por quê? Ah, hoje, com essa amplidão, não é de você, né, trabalhar home office e work everywhere, ah, Uhum. grandes empresas começam a recrutar de qualquer lugar. Eu tive, Sim, com certeza. inclusive, colaboradores da minha empresa que hoje trabalham daqui do Brasil para empresas de fora. Uhum. Uhum. Então, essas áreas, o brasileiro é altamente criativo. Então, Uhum. essas áreas vêm crescendo muito, Uhum. principalmente porque, Joana, a psicologia também entra. Eu vou depois falar sobre psicologia, mas principalmente sobre a condição de que se você trabalha na área de design, na área artística, né, é algo que um computador não pode fazer. Depende do ser humano. Uhum. E você pode trabalhar, por exemplo, numa área de VX, por exemplo, né, de Virtual Reality, enfim, para um hospital, para um desenvolvimento de um projeto na área de medicina. Então, tem tantas amplitudes nesse sentido, não só, eu quero trabalhar com games ou enfim. Então, essa é uma área Uhum. muito grande. Respondendo Tá. à questão da Joana ali, psicologia, sim, vem crescendo e muito. A gente tem diversas instituições parceiras para psicologia, e a questão da psicologia, Joana, você quer ficar fora ou você quer voltar ao Brasil? Porque tem a questão da sua convalidação do seu diploma quando você retorna. Eu tenho que lembrar também que grande parte dessa convalidação depende do contrato de Bolonha. Então, que existe essa questão de convalidação entre os países. Farmácia, sim, farmácia, acho que é Gen o nome dela. Farmácia também é uma área muito grande, Uhum. principalmente se você considerar que os principais laboratórios de desenvolvimento farmacêutico são de fora. Alemanha, Estados Unidos, Canadá, França. Aí você tem. Lembra aquela questão que eu falei do conselho? Então, dependendo do país, vai pedir a questão do conselho. Legal. Show! Ah, muito bom. Tem algumas perguntinhas aqui que as pessoas mandaram. Posso colocar na tela para tu ajudar aqui respondendo? Manda ver. A Nath, por exemplo, ela perguntou: para quem vai fazer a segunda A graduação, segunda graduação. é possível tirar algumas matérias por já ter cursado elas aqui? Ótima pergunta, Nath. Depende. Não briga comigo, mas sim, depende. Por quê? Existem dois processos de verificação de convalidação. Eu vou comentar para você o mais barato e o mais usual pelas instituições, que é o WES. O ES ele vai fazer uma varredura de toda o syllabus, tudo que você aprendeu naquela matéria. Se aquela matéria é convalidada pela instituição e ela entende que você estudou o que você deveria, pode ser convalidado. Algumas instituições não vão aceitar. Mesmo que você vá para uma segunda graduação, pode ser que eles peçam. É Uhum. caso a caso. Eu não posso garantir que, por exemplo, colocar o meu caso e o da Mi, fizemos publicidade e propaganda. História Uhum. da arte, né? História da comunicação, que é uma coisa que sempre vai existir, né, Mi? Semiótica. Semiótica. Semiótica.
né? E o pior é que eu adorava semiótica, foi super Eu bem, adorava essa também! aula. Gostava mesmo? Eu gostava. Gostava, e as pessoas ficavam tipo, não, só a Michelle gosta de semiótica. Separados no nascimento, Mi. É isso. É, Então, são matérias que são básicas, são muito acadêmicas. Pode ser que essas Uhum. matérias que são básicas, que são muito acadêmicas, sejam convalidadas? Pode ser que sim. Mas a universidade pode virar para você assim, entendo que você já fez, mas aqui eu preciso que você faça. Faça. Entendi. Bom, bom, bom. Ah, peraí. Qual o melhor país para fazer uma pós em farmácia e marketing? Mana, tu quer fazer as duas? Olha só. Eu curso as duas aqui no Brasil. Ah, ela já cursa as duas. Meu intuito seria não voltar mais para o Brasil. Olha, acho que é Souza É Jane. Jen, acho Jane. que pode ser Jen. Vou te chamar de Souza, tá? É, Na realidade, a gente está falando de duas carreiras completamente diferentes. Eu acho super bacana que você está fazendo as duas, guerreira, porque você não deve Nossa, ter muito. vida praticamente. Mas são duas carreiras completamente diferentes. Uhum. Farmácia. Jennifer, show, prazer. Ah, Jennifer, vamos falar de uma área mais prática, marketing. Aí a Mi vai super me ajudar também, porque a gente estudou mais ou menos, então a gente sabe a diferença de marketing. Marketing na Europa, ela é um marketing mais passivo. É Uhum. completamente diferente de eu fazer nas Américas. Eu, por exemplo, eu fiz uma pós na UC Berkeley em marketing. O que é o Uhum. marketing? O marketing, ele é o big umbrella. Uhum. Então, nos Estados Unidos, ele é muito mais agressivo. Ele faz parte da administração, né? O Uhum. marketing, ele é mais dados, ele é mais econômico, eu tenho mais número no marketing. No Uhum. caso da Europa, marketing, ele é mais ligado a artes. Mais Não é nem melhor, criatividade. mais É. criatividade. Não é melhor nem pior. É simplesmente uma diferença. Marketing está Uhum. ligado à comunicação. Nos Uhum. Estados Unidos e na América do Norte, Canadá e Estados Unidos, marketing está mais ligado à administração. Qual é a melhor para você? Uhum. Não sei. Tem que fazer uma consultoria. Tem várias Uhum. agências Delta que podem ajudar você nesse processo. Ah, Uhum. já se a gente for falar de farmácia, olha, os principais. Pois é, pode questionar seus professores, então, se você não sabia. É, já se a gente está falando de farmácia, né? A Alemanha é muito forte na área de farmácia. A França é muito forte na área de farmácia. Estados Unidos e Canadá, muito fortes na área de farmácia. Reino Unido, muito forte na área de farmácia. Uhum. Farmácia e bioquímica. Aqui no Brasil você não tem a formação separada, que você pode formar com as duas, ou você pode só ser uma bacharel em farmácia. Quando a gente pensa em farmácia, a gente também tem essa questão desses países. Aonde eu vou Uhum. trabalhar? Eu vou trabalhar em desenvolvimento farmaco, eu vou trabalhar numa grande indústria, eu vou virar corporate, ou eu vou fazer farmácia voltada à pesquisa, mais atrelada a uma universidade. Uhum. Talvez sejam Nossa, questões tem que você tem que se muitas perguntar, variantes, né? viu, Jennifer? Legal. Show, show demais. É, Ah, mais uma. Tatiana, é importante ter carta de recomendação para essas candidaturas? Olha, Tati, eu sei que várias agências Delta trabalham com algumas universidades que não precisam das cartas de recomendação para que você seja admitido. Uhum. Algumas universidades que aceitam alunos internacionais, elas entendem que não só no Brasil, mas o sistema educacional mundial, ele não é nada padronizado. Obviamente, se a gente tirar os A-levels e IBs, né, que isso sim tem um padrão, mas Uhum. que, tirando isso, não existe uma padronização da educação. E aí eu, vejo que várias entendem que é tão bom ter alunos
internacionais. Ter aluno internacional numa universidade traz diversidade. Diversidade gera pensamento crítico, gera flexibilidade cognitiva. E isso, esses três que eu acabei de falar para você, são uma das principais habilidades para carreiras do futuro. Então, cartas de recomendação são sim importantes, mas dependendo da instituição, você não as precisa. E dependendo, você pode até ter essas cartas para quando você apresentar, quando você for pedir um estágio. Mas eu acho que, na sua grande maioria, se a gente voltar lá e pensar naqueles 3 pilares que eu falei para vocês de planejamento, foca muito nas suas notas, foca muito no desenvolvimento da língua estrangeira aqui do país ou da instituição que você vai estudar. Foca em organizar-se financeiramente para que isso possa acontecer. E agora uma pergunta minha, que tu estava falando, né, que nós, como estudantes internacionais, a gente leva a diversidade para as instituições, mas também é muito bom financeiramente, porque a gente acaba pagando mais do que os próprios estudantes sei lá, se você vai para os Estados Unidos, tem o valor para quem é americano, In-state estadunidense tuition e out of state. e internacional. Mesma coisa em qualquer outro lugar. Então, também tem essa parte econômica. Mas aí, agora eu queria saber, capricorniana falando, e todo mundo que me acompanha sabe que isso me interessa. Quais seriam os destinos mais baratos para fazer uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, assim, ao teu ver, assim, ao que tu vê da galera que tu manda para fora? Com certeza absoluta, a Europa. E é por isso que, Europa. por exemplo, a gente está falando aqui, obviamente, em nome da Belta. No meu caso, eu tenho bases da minha empresa na Europa, porque na Europa as condições são muito boas, né, para que o aluno possa ser admitido como qualquer outro, ou, por exemplo, ele tenha as mesmas condições financeiras que um aluno local tenha. Então, eu diria que, em geral, na Europa, perfeito. Tirando o Reino Unido, né? O Reino Unido não é mais parte da Europa, então isso facilita a nossa vida nesse sentido aqui, porque Reino Unido vai ser mais caro. Mas, Mi, o porquê que é mais caro? Por que a gente paga mais caro? Aqui no Brasil, a gente paga imposto federal, estadual e municipal, que gera recursos para que a gente possa ter ensino gratuito. Quando a gente vai para um outro país, você nunca contribuiu com nenhum desses impostos. E é isso que eu falo para o aluno. O porquê que você teria direito se você nunca contribuiu? Então, eu acho perfeito que quando a gente vai para fora, sim, a gente tem que pagar, porque a gente nunca contribuiu com impostos lá. No caso da Europa, eles entendem que você vai poder contribuir, através daí você pode não ter o custo da universidade tão alto, mas você tem o custo do visto. Exemplo, a Alemanha, né? Um curso tanto público quanto num mestrado, numa universidade privada na Alemanha, sei lá, já era em torno aí de menos de 1.000 euros por ano. 600 euros por ano, 800 euros por ano numa universidade pública, tá? Mas para que você possa estudar lá e ter o direito de, com visto de estudante, poder trabalhar, eu preciso do Block Account. O que é o Block Account? Eu preciso dar mais ou menos uns 11 mil euros para o governo administrar este meu dinheiro. Isso, e ele vai liberando para ti aos pouquinhos, né? Mês a mês. Por mês, né? Eu, por exemplo, fiz um mestrado lá em, sei lá, Hannover. Ok, o custo de vida em Hannover é 700 euros por mês. Diogo, você me dá os 11 mil e eu vou te dando 700 euros por mês até esse dinheiro se esgotar da sua conta aqui. Perfeito. Você continua mantendo o seu status de estudante. Eu estou falando a Alemanha porque ela é mais conhecida. Mas República Tcheca é muito válido. E tem muitos, inclusive, que as pessoas não fazem uma comparação de quão mais barato é. Por exemplo, medicina. Medicina de cabeça. Tem 11 países que você vai ser muito, infinitamente mais barato do que o Brasil. Nosso vizinho
Argentina, se você for para uma universidade pública, você não paga praticamente, Uhum. entendeu? Uhum. Se você vai fazer, eu estou falando de Argentina, porque arquitetura é muito forte lá, psicologia é muito forte lá, comunicação é muito forte lá. Você paga o seu custo de vida. Mas Uhum. medicina é mais barato você pagar o seu custo de vida e até ir para uma universidade privada lá, que é mais acessível que aqui. Então, Entendi. depende. Tá, beleza. Tem uma pergunta aqui do Diogo, teu xará, que é: qual é o melhor país para fazer a graduação sanduíche no curso de odontologia? Pretendo fazer em 2022. Bom, Diogo, graduação sanduíche considera-se que você já está fazendo odonto aqui no Brasil, porque senão ela não é sanduíche. Uhum. Ah, considerando que você vai fazer numa instituição aqui, você tem que conversar com a universidade que você está fazendo para saber quais são os logs ou os MOCs, ou seja, Letter of Collaboration ou Memorandum of Understanding, que aquela universidade tem com alguma universidade fora. Hum. Odontologia por exemplo, um país maravilhoso para odontologia é os Estados Unidos. É muito bom os Estados Unidos. Se a tua universidade tem uma parceria com alguma universidade de odonto, perfeito. Nova Zelândia tem uma universidade excepcional de odontologia, não está aberta agora no momento, mas sim. Diogo, a primeira questão que eu falaria para você é assim, chega lá no seu departamento internacional da sua universidade e pergunta, vocês têm parceria com quem para o meu programa, tá? É a Uhum. primeira coisa, senão você não consegue fazer o sanduíche. Certo. Tem uma pergunta aqui da Lorena, eu acho que vai ser a última, porque o nosso tempinho está acabando, que é sobre quem já tem graduação e quer uma nova. Usaria os dados, as notas do ensino médio ou da primeira graduação? Na Ótima hora de pergunta, entrar, Lorena. né? Depende para o país do que você vai. Por quê? Hum, Ah, vamos lá. A gente está focando aqui em dois, né? Estados Unidos e Canadá, mas pensando em outros também. Tem várias opções para a Lorena. Se você já fez uma graduação aqui e você quer contar ela no seu currículo para a sua admissão daquela universidade, aí vai contar as notas da sua graduação e, em alguns casos, a universidade pode pedir o teu histórico do ensino médio. Podem pedir. Se você quer anular, vamos supor, você fez PP, né? Publicidade e propaganda que nem eu e a Mi. Mas você quer fazer farmácia como a Jennifer. uhum, Você pode desconsiderar que você já fez a graduação. Porém, no processo de admissão, você tem que declarar que você já fez um ensino superior. Por quê? Se a universidade souber que você já fez algum curso de ensino superior, ela pode fazer com que o seu processo de admissão seja diferenciado. Sempre você tem que colocar que você fez a graduação fora. Perdão, uhum, a graduação aqui. Porque a uhum. universidade pode ou não convalidar, mas ela tem que ter esse conhecimento. Sempre, tá, Lorena? Sempre. Mas o que eu, assim, bottom line que eu falaria para você é que cada universidade vai entender melhor e às vezes eles podem utilizar as notas tanto do ensino médio quanto da sua graduação. Show, show demais. Ai, amei. Eu queria Também. pedir aqui para ti, para a gente finalizar, uma dica, uma mensagem que tu daria para a galera que está até o final da live acompanhando, para quem quer fazer ensino superior no exterior, como é que deveria, de repente, começar hoje, o que pode ser feito, enfim, deixa aí a tua mensagem. Eu, principalmente, acredito que todas as agências da Belta podem ajudar você a encontrar esse melhor caminho. Todas têm condição de poder ter um consultor ou alguém com bastante experiência no projeto de College Counseling, no projeto de ensino superior. Ah, e, de novo, pessoal, aquelas 3 dicas que eu dei: planejamento acadêmico da língua e
planejamento financeiro. Uhum. Realize seu sonho. Você vai conseguir. A Belta está aqui para ajudar e conectar você com as melhores agências que têm essa expertise. A Mi está aqui para ajudar a gente também e ajudar vocês. E, de novo, foi um prazerzaço me poder Nossa, o dividir prazer esse foi momento com meu. você. 8 da noite a gente aqui ajudando vocês. Olha, é pra deixar vários corações, like depois, porque essa live vai ficar salva no IGTV, amanhã ela vai pro YouTube. E, de novo, muito obrigada, Diogo. Adorei te conhecer, adorei esse Eu também, querida. bate-papo. E espero que todos vocês que acompanharam aqui também tenham gostado. E é isso, uma ótima semana. A gente fica por aqui. Um bom restinho de domingo e até mais. Ótima Tchau, semana, tchau, Mi. gente. Adorei te Oi. conhecer. Um Ah, eu beijo. também. Tchau, Valeu. tchau. Tchau.